Volta agora com o pessoal do voleibol. O professor de Educação Física, Wilson, e o Eliakim, ele que é jogador da seleção de vôlei de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aí começar aí com as apresentações. Ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentar. Fiquem à vontade aí. Boa noite, pessoal. Como o Ronaldo já falou, meu nome é Wilson. Eu sou atleta do voleibol fazem uns 16 anos. E no caso, como ele me fez esse convite, ele já tinha feito há um tempo já. Só que eu não sou muito chegado em falar em público, mas aí ele me convenceu, não é? Fez o convite aí pra gente estar falando um pouquinho daquilo que a gente gosta. E desde já eu quero agradecer a ele pela oportunidade e a todos vocês que estão nos ouvindo. Boa noite a todos daqui do estúdio, todos que estão em casa. Quero agradecer a Ronaldo pelo convite. Me chamo Eliakim, né, como ele já citou. E jogo vôlei há bastante tempo já, não sei nem contar. Mas na seleção eu tô há 9 anos. 9 anos de seleção já. 9 anos, Já tem algumas histórias. É. É, a gente veio falar, a gente trouxe o Wilson também para o Wilson falar da renovação do voleibol de Santa Cruz. Ele que tem uma escolinha de voleibol, formado de educação física, não é isso? O Eli aqui tá fazendo faculdade agora, né, Eli? Eu curso fisioterapia. Tá fazendo fisioterapia Isso. também, que não deixa de ser na área esportiva, não é isso? Tem aí. Justamente. E também, pessoal, o nosso interesse também de trazer os meninos hoje foi para falar desse grandioso evento que teve essa semana em prol da seleção de vôlei de Santa Cruz, que tem a seleção A e B. São 2 times, é isso? Isso. Quer falar? Pode ficar à vontade. Hoje, por conta da demanda, né? Porque antigamente nós não tínhamos muitas pessoas na prática de vôlei, né? E hoje em dia, por conta da demanda, que existe muitas pessoas, fez essa divisão. Que existe o time A, que são os mais velhos, e o time B, que é justamente para eles terem essa oportunidade de aprender, de sentir, ter essa vivência e depois, assim, consequentemente, continuar. Alguns vão embora, outros continuam. E sobem pro time A também. Isso. Eu acho que esse é justamente o desafio, Ronaldo. Cortando um pouquinho ele aqui. No caso, eu vejo muito o time B justamente com esse potencial, não é? Porque daqui a alguns dias, alguns de nós vamos estar saindo do time A. E no caso, se eles não estiverem treinando, então eles não vão conseguir, digamos assim, competir de uma forma tão mais competitiva. Entende? Então, no caso, a ideia aquela base daquela renovação que a gente tava falando vem do time B. O time Isso. B é um time que vem se preparando para se tornar o time A, né? Exatamente. E isso foi o caso porque, assim, foi como no começo, no caso, quando a gente estava nesse momento de desconstrução da antiga seleção para a nova seleção, que no caso é a seleção composta por mim, por Eliakim e por alguns meninos que estão lá. A gente tinha isso, a gente era mais novo, nesse tempo a gente fazia parte da academia do vôlei com o Getro, e a gente estava nesse processo de desconstrução, porque no caso tinha os meninos mais velhos, como por exemplo o João e alguns outros meninos, e a gente estava justamente treinando para a gente conseguir da mesma forma porque eles eram ótimos atletas. Eliakim talvez não tenha visto com tanto tempo, porque eu sou um pouquinho mais velho do que Eliakim, mas eles eram excelentes atletas. Então a gente precisava treinar para a gente corresponder com a demanda deles, né? Que eram, enfim, pessoas que eram bem vistas, no caso na região que eles jogavam. Hoje a seleção ela é composta de quantos atletas? A seleção, vamos falar do time A, depois falamos do time B. O time A, ela é composta de quantos atletas? Dá para ditar o nome de todos aqui? Dá. Então, fala aí, porque eles vão ficar aí. Vamos lá. Fala por posições, né? Levantadores. Vamos lá. Eliakim e Thiago. Oposto Augusto. Ponteiro Wilson, Fran, Henrique, Elinando. Centrais Luan, Maicon, Patrício. Líbero Eric. Isso. Chegaram E Tom, né, que chegou Isso. agora. O Elinando, Tom e João Vitor. o Elinando já João faz parte Vitor. da seleção do grupo A? Sim, Já, faz. mas Elinando já passou por Uma peneira. pequeno período nesse time B. Que Isso. foi um dos que, por exemplo, Elinando foi uma pessoa que jogou no time B, saiu e voltou, mas já voltou pro time A. Já voltou. Porque ele já teve essa vivência de Isso. entender como são os jogos, como é que funciona. Que é meio que essa peneira. E o time B? Quem são compostos? Dá pra lembrar o nome de todos ou não?
Vamos pensar nos principais, Vamos, né? fala, Vamos pensar fala, porque fala assim, por base. Isso. Isso, levantador. isso. Porque assim, Ronaldo, como a gente tá agora no começo do ano, é como se a gente estivesse na pré-temporada. Sim. Então, nessa pré-temporada entraram vários atletas novos, que são justamente, talvez, a renovação que você se refere, entende? Sim. Mas dos principais, que no caso ficaram até novembro, que foi a última competição que a gente participou, tem Felipe, que é o levantador. De oposto tem Kaká. Aí de ponteiros tem Luan, Vitor, tem Lucas, França. E de centrais tem Diego, Matheus e Igor. Eu esqueci de algum, Iaca? Não. Eu acredito que esses são os que são, no caso, a A base, base dos novos, Isso, né? do time B, Do dos time novos. B. E hoje, como é que tá essas competições? Porque a gente sabe que a TV Asa Branca trazia uma competição muito boa para Santa Cruz, que para a região, e Santa Cruz era uma das favoritas. Eu me lembro que Santa Cruz já foi um dos favoritos a esse título. Já tem algum título desse, Leque? Você tem algum conhecimento de ter? A gente de Santa Cruz tem terceiro lugar na Copa TV Asa Branca, na extinta Copa TV Asa Branca, porque hoje em dia ela não funciona mais, porque parece que a TV Asa Branca não apoia mais, e a federação tentou fazer Copa Asa Branca ainda, conseguiram fazer lá, mas Uma edição só. mas não teve tanto sucesso como era antes, né? Porque a TV Asa Branca era oferecia uma estrutura, a Globo vinha transmitir, e era uma coisa muito além, né? Para o esporte amador do interior, era uma coisa. Eu me lembro que eu peguei ainda um jogo, se eu não me engano, era na Rota do Mar. Foi um jogão muito lindo, a arquibancada cheia. Viu um time muito bom, os caras muito bons. E Santa Cruz não se intimidou e foi pra cima. Cara, A seleção de Santa Cruz sempre foi uma seleção forte. o time de Santa Cruz tinha um terceiro lugar contra São Bento, que foi em Belo Jardim, que ganhamos lá. Eu não era ainda do time não, mas eu era torcedor, e lembro. O time feminino hoje, existe uma seleção feminina também, de Santa Cruz também? Com certeza. Existe? Com certeza. Existe. Hoje o time feminino ele anda mais defasado pelo fato da renovação, né? Todas as meninas que estão na seleção hoje foram multicampeãs, ganharam muitas coisas. E, consequentemente, o tempo mostra que se não vier pessoas novas antes, aquelas pessoas vão envelhecer, vão perder o condicionamento, vai vir outras pessoas que vai tomar o lugar delas, falando de competição, né? Mas elas continuam aí, elas são campeãs da Liga do Interior, campeãs gerais, e estão sempre aí, se superando e em busca de novas atletas para ajudar elas, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, inclusive a gente tá com as imagens aí na TV, muitas mulheres começando novamente no voleibol, que eu que gosto de jogar voleibol, faço parte do racha de voleibol. Um abraço aí pro pessoal da associação, os meninos aí, que eu faço raiva bastante lá aos meninos, né, Wilson? E aí, pessoal, eu vi uma coisa que me deixou muito animada, várias meninas, muitas meninas, novas ainda também, tentando começar a jogar. Então isso é muito importante para a renovação do voleibol feminino de Santa Cruz também, né? Isso? Sim, sim. Sem dúvida. Vê só, Ronaldo, eu sempre acho que é um grande desafio para as mulheres, tu entende? Porque, primeiro, vamos lá, pensando nas meninas mais novas, é um grande desafio, porque as meninas mais novas, na maioria das vezes, elas são educadas para ficar mais em casa, não correr tanto, não chutar pedra. Quando eu falo chutar pedra, é mais nesse sentido de não ter tanto desafio esportivo, enfrentar a vida não ter de tanta verdade. vivência motora. Elas acabam enfrentando a vida de uma forma um pouquinho diferenciada da nossa. Por exemplo, a gente gosta muito de dizer, quando a gente faz na faculdade, né? Uma menina, ela é ensinada em casa com os brinquedos, brincar de casinha, arruma casa, brinca para cuidar de uma criança, brincar de uma boneca. Já a gente não, a gente que é homem, a gente na maioria das vezes somos educados os nossos brinquedos, correr moto, jogar futebol, entende? Brincar de carrinho. Então, Viver a vida perigosamente. de uma forma bem diferenciada das mulheres. Então, ela já é um primeiro desafio. Qual é o desafio? No caso, fazer com que as mães elas vejam que tem essa outra possibilidade para as mulheres também, entende? Então, para as crianças mais novas, esse é um grande desafio. Para as que são as mais velhas, tem a questão da faculdade, por exemplo, das que são não tão velhas, mas, por exemplo, tem entre 18 e 24 anos, mais ou menos, ela tem o desafio da faculdade. Então, ela precisa dividir essa questão das práticas esportivas com a faculdade. Às vezes, elas são
são casadas, fazem faculdades e são atletas. Então é um desafio muito grande para elas. Sem falar das que já são mães, não é? Porque aí a gente sabe que a partir do momento que a gente é mãe ou pai, meio que a gente para de viver um pouco pra gente e a gente passa a viver para nossas crianças. Existe a dificuldade maior ainda, né? Sem sombra de dúvidas. É lógico que muitas dessas meninas que participaram, elas participam por lazer. Tem muitas mães aí e a gente fica feliz por conta disso, porque foi como eu comentei com uma amiga minha, que ela é do Voo Ali, que jogou essa competição. Elas são amigas, já é bom você praticar esse tipo de coisa. Então elas praticam por qualidade de vida e para, enfim, para elas terem alguns momentos que são momentos satisfatórios para elas, que tipo assim, daqui a 2, 3, 4 anos, elas vão relembrar e vão, enfim, sorrir, né? Como muitas vezes ele aqui costuma contar as histórias deles, que às vezes pra gente que já tá há mais tempo são repetitivas, mas por mais repetitivas que sejam, são extremamente satisfatórias. Isso. Inclusive, teve, não sei se foi. Pronto, desse time aí mesmo, essa menina aí, o número 8, ela, se eu não me engano, a equipe dela perdeu e ela saiu chorando porque perdeu e a plateia que tava na quadra, todo o pessoal aplaudiu ela porque mostra a vontade dela de vencer, a garra que ela tava com ela dentro dela. Então é muito importante. Desculpa te contar. Nesse momento aí que acabou de passar, foi no momento que elas perderam. Na verdade, a menina que chorou foi a número 6, que é a levantadora. Ela só tem 14 anos. Ela completou 14 anos na semana da competição. Então, podemos dizer que ela é uma novinha, no caso, uma nova no sentido de 14 anos, né? Ela é uma levantadora, pra mim, assim, que tem daqui a alguns futuro. dias tem um futuro muito bacana. Lógico que talvez não no sentido de participar de algum clube, mas no sentido de conseguir representar bem a nossa cidade. Eu tenho certeza que futuramente ela vai representar muito bem. E ela é uma criança, pra mim, assim, sensacional, porque, no caso, ela gosta muito do que faz, sabe? Ela se cobra muito, ela é uma criança que ela chega, vamos supor, pra gente chegar de 2 horas. Ela chega de 1h40 e ela fica sozinha na parede fazendo os exercícios. Quando você está fazendo outra coisa, quando você olha para ela, ela está fazendo o exercício que a gente chama de treino mental. Ela está lá fazendo o exercício mental na cabeça dela de como é que ela vai fazer o toque, de como é que ela vai fazer o saque. Então, ela é uma menina sensacional nesse sentido. É muito determinada. Extremamente determinada. É uma coisa que eu admiro muito nela, é justamente isso. Que, inclusive, foi o que eu falei para ela, que porque como ela chorou, a gente precisa... Olha, quem trabalha com criança, quem trabalha dentro dessa área de esporte, não é só professor, às vezes também tem que ser psicólogo, Sim, não é? sim, e foi justamente o que eu falei pra ela, olha, você foi muito boa, você errou essa bola, porque a bola caiu nas pernas dela, né? Se ela tivesse agachada e preparada, ela conseguiria botar a bola pra cima, mas foi uma bola. No caso, foi 21-20, para você ver como foi próximo, não é? No caso de um placar de 21-20, ela vai se acabar porque ela errou uma bola, mas e as outras bolas? Porque no caso, se as meninas tivessem feito os pontos antes, e lógico que ela também, se ela tivesse conseguido distribuir bem, elas não iam passar por esse aperto, tu entende? Mas é tudo um crescimento para ela, porque no caso, é a segunda competição dela, com as meninas adultas, então é uma experiência muito boa para ela, né? Quando ela tiver com 18 anos, ela já vai estar arrasando. E o que é mais interessante, que eu tô falando, a gente tá vendo aí nas imagens, tem uma garota de 14 anos e tinha outras senhoras já jogando. E tinha Jane jogando com as 2 filhas que eu tava olhando aqui. Então, é uma coisa que, assim, que chamou bastante atenção na competição, que tem o vôlei de Santa Cruz tá se revivendo e com história diferente. Eu acho assim que... Eu costumo dizer assim, que na minha opinião, o vôlei de Santa Cruz se transformou depois da Rota do Mar, desse espaço Rota do Mar. Porque a partir de então, a quadra, aquela parte da areia, foi um espelho para outras pessoas olharem. Igual eu falo, hoje em Santa Cruz a moda é galpão e espaço esportivo, que tem uma rede de vôlei e areia. Isso. Toda esquina que você passa tem galpão e um espaço de areia. Isso é de bom vôlei. Porque daí vai trazendo os outros atletas, né? Isso é importantíssimo. Eliakim que fez parte, eu não sei se o Wilson fez parte da organização também, tava junto, sim. tava... Vocês têm o número correto de quantos quartetos deu, quantos times? Quantas equipes deu feminina e quantas equipes deu masculina? Sim, foram 24 masculinas e 12 femininas. Olha aí, ó, pra Santa Cruz foi muita coisa, né? E todos os times já aqui da cidade. Competitivo, e foi os jogos competitivos, né? Com certeza. Muita, inclusive aí
A associação chegou à final, perdeu a final, fiquemos muito Foi tristes. de 2-1, só pra deixar claro que foi uma coisa equilibrada, né? Foi um jogão. Inclusive, mas a associação não só perdeu, né? Porque o levantador do time que ganhou, o Diego, ele é da associação. Ele faz parte Também. do racha da gente, tá lá, né? A gente brinca bastante com ele. E eu acho que ele deve estar assistindo aí, que ele disse que ia assistir. E foi aí, até ele ficou brincando com os meninos no grupo. O bom, galera, é isso aí, porque perdeu, mas a gente ficou naquela brincadeira. Não teve aquela questão de ficar com raiva porque perdeu, não. É ali, e a gente, se a gente for olhar os jogos, as meninas estavam ali por um lazer. Sem dúvida. Não, não era só pela disputa de querer ganhar, não. Era ali um lazer, uma tarde diferente de domingo. Foi muito bom, muito importante. Inclusive, a gente tem algumas imagens, algumas fotos. E a gente, durante a semana, a gente vai fazer um documentáriozinho e vai postar para vocês poder ter esse material para mostrar da competição que foi e vai ficar muito bom. Hoje, qual o responsável pela seleção? Ele é o Gétero ou tem mais pessoas? Deixa eu só falar, antes de tu falar, Não, Eliakim. pode falar. Tu falando em Gétero, uma das grandes filosofias que ele ensina pra gente é justamente essa. Porque, no caso, pensando ainda nos meninos aí que jogaram a final e eles perderam. Gétero sempre fala que, tipo assim, o problema não é você perder. O problema é você perder e você não jogar bem. Então, se você perde e você joga bem, você tem que se avaliar e ver o que foi que aconteceu, Sim. não é? Mas no caso deles, como eles ganharam 7, e eu me lembro também que o levantador lá, ele relatou, Dilson no caso, né, que ele relatou, que no caso eles estavam muito cansados, Cansou porque querendo ou bastante. não, eles não têm tanto... Se desgastaram Exatamente. muito E na assim, por partida. exemplo, se você vai olhar para o outro menino do time que jogou contra eles, é um menino de... 17. eu acho que ele tem 19. Ou é 18 ou é 19 anos. Ele vai completar 19 agora. Então, assim, é lógico que tem essa diferença, não é? Então, assim, eu tenho certeza que eles vão olhar, os meninos que participaram da final, eles vão olhar e vão falar, poxa, a gente perdeu, mas a gente conseguiu jogar bem. E jogaram bastante e não entraram como favorito, né? Porque foram 4 que entraram, Alexandre, Dilcinho, Renan e João. Os 4 que não venham jogando quarteto, né? A gente sempre joga na associação de dupla, né? E se surpreenderam, eu acho que muito lá. Não pelo voleibol, porque a gente sabe que João já tem a sua história. João aí já ganhou várias competições de voleibol, tem sua história. Dilcinho também, aquele guerreiro dentro da quadra. Que Dilcinho, existe aquele mito de Dilcinho, que quando Dilcinho tá na quadra, a bola não cai. Né? Ele corre a quadra todinha. E aí é porque a base do time era com o José. E infelizmente o José tinha algum compromisso e não foi. Talvez se José tivesse, teria sido uma final bem mais eletrizante. Sim. Não tirando o mérito dos meninos que estavam lá, né? Com certeza. Mas foi muito bom, um evento muito bom, muito top. Tá de parabéns a seleção pelo evento que organizou. Tinha comida, porque uma das coisas que as pessoas mais reclamam nesses eventos é a falta de comida, a falta de alimentos. Às vezes você tem que sair e não tem. E vocês tiveram aquele cuidado de fazer aquela barraquinha para arrecadar dinheiro. A gente sabe que para manter um time desse jeito é gasto, é despesa. E vocês tiveram esse cuidado, se reuniram todo mundo. Eu vi o Wilson vendendo as rifazinhas. A gente inclusive comprou umas, não foi? Para fazer a ajuda da seleção. Então é muito importante porque mesmo sendo uma seleção, um time de nome em Santa Cruz, que eu sei que vocês têm o apoio, não tem? O apoio da Prefeitura de Santa Cruz? Temos. Então, mesmo tendo o apoio da Prefeitura, a população podendo ajudar melhor ainda. Né? É porque hoje em dia existe um cronograma muito extenso do que nós temos para fazer no ano. Então isso requer dinheiro, né? Hoje em dia a gente tem 5 etapas, 6 etapas da Liga do Interior de Pernambuco, que isso requer dinheiro, ou seja, a cada 2 meses a gente está se deslocando para uma cidade diferente no ano. Isso requer dinheiro, então a gente tem que solucionar esse problema rápido. Então, a solução é todo mundo, vamos se juntar, vamos fazer isso, vamos fazer rifa, vamos fazer lanche, vamos fazer campeonato, vamos fazer sorteio, vamos juntar dinheiro. E é uma questão que, assim, mesmo o Getro sendo o responsável, como técnico da seleção, vocês não deixam ele só. Todo mundo abraça a causa e diz, não, estamos juntos e cada um tem sua parte na ajuda. Como eu vi que da competição todos estavam lá, estavam outros junto com outros nomes lá, eu vi que estava lá.
Então isso é muito importante para o crescimento de vocês mesmo. E até porque a figura de Jetro é uma figura do técnico, do gestor, né? Mas o projeto são de todos que estão ali. Então não dá pra dizer, né? O projeto é de Jetro. Não, o Jetro tá como um gestor. Mas o projeto é de todos, desde o Wilson até o menino que vai entrar amanhã ou entrou ontem. O projeto é de todos que queiram ajudar e tá no time. E como é que funciona a seleção hoje? Porque assim, ela é a seleção de Santa Cruz, mas ela não é mantida diretamente pela prefeitura. Ela existe um grupo que montou essa seleção, foi isso? Sim, assim, na verdade, Ronaldo, eu acredito que não houve um momento em que houve a seleção sustentada pela prefeitura. Porque assim, como eu falei, eu tenho muito tempo de vôlei. Desse muito tempo de vôlei que eu tive, sempre foram amantes do esporte que se sustentaram, que eles corriam atrás das competições, corriam atrás dos treinamentos, corriam atrás da quadra, entendeu? Lógico que eu não estou falando que a prefeitura nunca ajudou, eu estou falando que nunca houve um sustento da prefeitura. Sempre teve o apoio da prefeitura, isso, mas assim, para ser 100% sustentado, a seleção ela sempre foi mantida pelos membros da seleção. Exatamente. E como é que é essa seleção? Vamos supor, eu sou jogador de voleibol, eu venho de outra cidade e eu achei bom, eu queria participar. Eu posso participar? Tem algum treino que eu posso ir participar ou não? Tem um grupo de vocês que tem a escolha, como é? Algum de vocês pode explicar mais ou menos isso? Não, hoje é como eu digo, em algum momento, como o Wilson falou, existe uma geração passada, né? Como tudo na vida. Existe essa geração passada e em algum momento o nosso vôlei masculino ficou muito defasado, né? Por muito tempo. E o que foi que aconteceu? Nesses 9 anos, por exemplo, que eu estou, foi quando a gente foi justamente criando essa sementinha, que eu peguei ainda poucos jogos dos velhos, que eu digo da geração passada, e depois foi quando a gente se criou essa nova geração, que foi uma geração que a gente foi buscando, e hoje a gente consegue ganhar alguns jogos e estar e ganhar as competições e estar no pódio. Mas é como eu falo, quando a gente fez isso, a gente não tinha uma seletiva. Naquele momento a gente queria quem quisesse estar no projeto, que é diferente. Às vezes o menino joga muito, mas não quer estar no projeto. Às vezes o menino joga pouco, mas quer estar no projeto. Então, em algumas circunstâncias, quando você está num grupo, o voleibol às vezes é o último quesito que você tem que olhar. Tá entendendo? Porque às vezes o menino joga muito, mas não tem comprometimento, não é de grupo, não sabe o que é perder ou ganhar. Que isso é que você aprende no jogo, é quando você perde, quando você ganha. Tá entendendo? E hoje a gente não tem, a gente fala isso. Quem quer estar no projeto hoje, está. Entendeu? Então, no caso, ele é feito de um grupo de pessoas comprometidas com a seleção. Isso. Não é só ter o voleibol, eu sou bom e vou jogar na seleção. Não, então, tem que ter o comprometimento com a seleção. Porque, como a gente fala, é uma família, né? Porque, por exemplo, eu falei, o menino, a pessoa que eu mais briguei no vôlei até hoje foi o Wilson. De todos os tempos. Mas fora eu, né? Tem eu também no meio. E as pessoas que eu mais brigo na minha vida são as minhas irmãs, por exemplo. Ou seja, o Wilson é um irmão que eu tenho. Não né? é Eu isso. fico por essas referências, tipo, o vôlei é essa família, é esse comprometimento. Será que a pessoa tem um compromisso com a família ou não? Você claro que briga, tem. mas existe aquele carinho. Isso. Briga assim, às vezes você briga querendo melhorar a pessoa, Claro, briga isso. querendo dar um incentivo, querendo trazer algo de melhor para a pessoa, né? Sim. Tirando um pouquinho do foco da seleção, Wilson, como é que hoje, eu acho que hoje a única escolinha, tem mais alguma escolinha em Santa Cruz ou não? A sua é a única hoje, escolinha de voleibol, direcionada diretamente ao voleibol. No caso tem eu que estou com esse projeto, né? Tem alguns anos, se eu não me engano, desde 2017, e tem também um Augusto que ele está começando, entendeu? Com o projeto também. Aí eu não sei como tá, porque no caso ele foi pai e tal, então, como eu costumo dizer, pessoal, como ele tá de resguardo, então ele tá preocupado agora, não é com aí os meses iniciais do filho dele, mas também tem Augusto, que ele também tá aí começando com o projeto. E, só Augusto, que eu saiba, se eu não me engano, o Thiago ele ainda fez por um tempo, Thiago que atualmente é o atual gestor do vôlei feminino, ele ainda fez por um tempo, só que a mesma coisa de Augusto, também foi pai, aí tá de resguardo e tá mais preocupado agora com a família, com o filho e a esposa, claro, e também agora com o vôlei feminino. Wilson, me explica um pouquinho, vamos supor que eu passei, vi alguém jogando vôlei e me interessei.
eu quero aprender vôlei, como é que eu faço para te encontrar? Aonde é que funciona a tua escolinha? E como é? Eu posso fazer uma matrícula ou não? Existe uma quantidade de alunos que você já pegou que você não consegue abranger mais? Eu costumo dizer, Ronaldo, eu acredito que é um pouco do que ele aqui falou no sentido do vôlei Santa Cruz. É lógico que em proporções diferentes. Às vezes tem pessoas que eu opto por não aceitar, tu entende? Às vezes é uma pessoa que já fez parte do grupo lá e começou a treinar, mas por algum motivo acabou não se identificando comigo, por algum motivo não teve uma conduta que eu considero ética dentro lá dos princípios que eu passo, então eu opto por preferir outra pessoa. Pode ser que essa pessoa me reconquiste, como por exemplo, houveram alguns alunos meus que eu considero que eles eram bem bonzinhos, eles saíram, e aí eu fiquei assim um pouco receoso, fiquei chateado com eles, mas é lógico que o carinho que eu tenho por eles foi muito maior do que o que eles, enfim, do que a decepção que você isso, teve. do que a circunstância que levou eles a saírem, entende? Então, é lógico que tem esse ponto. Foi, por exemplo, eu estou tentando atualmente formar um time de novinhas. A gente costuma falar isso pensando nas meninas mais novas. E no caso eu até falei para uma menina, olha, veja, hoje, infelizmente, eu não consigo aceitar você. Você pode me conquistar de novo. E aí vai depender de quê? Vai depender 100% de como você se posta, né? Da sua preocupação com o esporte e tal. Mas, assim, na maioria gritante das vezes, eu aceito qualquer pessoa. Eu só tenho, na maioria das vezes, restrição. Porque, assim, como o meu projeto é um projeto mais de base e não um projeto como, por exemplo, o Vôlei Santa Cruz, então, no caso, eu me preocupo mais com pessoas mais novas. Atualmente, eu tenho 2 horários na minha escolinha. Eu tenho o horário da terça e da quinta, que é 12 mais. Eu conto também com um pouco com a habilidade. Então, vamos imaginar. Por exemplo, eu tenho uma menina de 9 anos agora, que ela treina com os 12 mais, que é o pessoal que tem de 12 até, se eu não me engano, tem pessoas de 23 anos lá também. Entendeu? Então, uma menina de 9 anos está treinando com esse pessoal. Mas e a idade? Mas não é especificamente a idade, é porque ela tem a habilidade e ela consegue acompanhar o ritmo desse pessoal. Entendeu? Então ela já evoluiu, chegou a uma evolução que dá pra jogar junto com esse Isso, pessoal ela consegue. bem mais Sim. idade. É o talento, né? Quem talento. nasce com o talento, nasce. Quem não dá, tem que sofrer pra Isso, aprender. tem que treinar, justamente. Aí eu tenho outra turma. Essa turma que eu tenho, ela é uma turma de 8 mais. No caso, de 8 até 12, tendo a mesma ideia da habilidade motora. Se essa criança, ela, por exemplo, tem 14 anos, mas ela ainda tem uma habilidade motora que ela ainda não corresponde a essa equipe que é um pouquinho mais avançada, então ela vai participar desse pessoal do 8 mais. Entendeu? Essa é a visão. Tu falando isso, tu perguntou logo no começo falando de Elinando, perguntando se, no caso, Elinando já estava treinando com o que a gente considera como time Porque A. eu sei que ele veio da tua escola, Sim, da sim. tua escolinha. Ele foi um dos primeiros alunos da minha base. Participou dessa competição. Como ele é quem falou, 2 gerações. A geração mais velha, que no caso era o time que era composto por Elinando, Gabriel, André e Diógenes, que eles colocaram um nome muito bonito, foi Pardais Voadores, se eu não estou enganado. E participou também o que hoje é o nome da minha escolinha, que é WVS ou WS Vôlei, que foram os alunos novinhos, um aluno de 12, um aluno de 16, entendeu? E Elinando hoje, ele está fazendo parte do Vôlei Santa Cruz, do time A. Eu acho que esses meninos aí. Esses aqui são alguns que são alunos meus também, mas esses aí já são... eu não lembro o nome desse time, mas eles são alunos do Luiz Alves e um que agora faz faculdade. E a menina que tava jogando lá, que também teve um momento que ela se emocionou porque perdeu e se sentiu culpada, ela também é aluna sua. Sim, ela também é aluna minha. Ela tá comigo vai fazer, acredito que 2 anos, se a minha velhice não me falha a memória. Mas eu acredito que vão fazer 2 anos que ela tá comigo. Você treina nessa quadra mesmo da Rota do Mal ou não? Não, outra não. quadra que vocês treinam? Não, é o seguinte, com a turma 12 mais, a gente treina na quadra. Entendeu? Então Na o quadra vôlei mesmo, isso na é quadra... vôlei de quadra, não é vôlei de areia, não é pensando, porque querendo ou não é um pouco diferente as regras do vôlei de areia e as técnicas do vôlei de areia para as técnicas do vôlei de quadra, entendeu? Até porque também o vôlei de quadra, ele é mais indicado de o sexteto, né? Que é Sim, de sim. 6. Isso. Na areia, geralmente o dupla ou O quarteto. isso, exatamente. Não é isso? É. Na quadra, ela geralmente, a regra mesmo de se jogar é de 6. Isso é regra de sexteto. Mas se joga muito de quarteto também. Isso. Existem competições também de Existe quarteto. competições de quarteto? Existe. Porque eu achava que o quarteto ele era só treino. Às vezes você ia, por exemplo, vamos supor que a gente marcou um treino, não deu a quantidade para jogar de 6, vamos botar de 4 mesmo para jogar. Não, na quadra você sempre vai encontrar quarteto e sexteto na quadra.
E na areia você vai encontrar dupla, trio, quarteto. Não, na areia eu sempre vejo, mas assim, de quadra mesmo, por exemplo, tipo, assistindo um voleibol. Assistindo um voleibol de competição, eu nunca vi de quarteto, não. Quarteto. Esportes federativos, sexteto, mas existe muito. Sim, amador de quarteto é bom. Sim, É muito comum. Então, é aquilo que eu tô dizendo, assim, mais a questão, mais a parte de treinamento, né? Sim. Ela, pela federação mesmo, não existe, né? Essa competição de quarteto, não. É mais aquela base que a gente tá falando mesmo de treino. Vocês lembram as equipes campeões do vôlei, do torneio de domingo, masculino? Lembramos, eu não lembro o nome. Isso da foi equipe. a de Paulinho, que foi campeã. Foi Foi essa essa daqui, aí, ó. com a coincidência. Eu realmente não lembro agora, não. Eu acho que era vôlei SCC Vôlei. SCC Vôlei, era. Eu acho que era SCC SCC Vôlei. Se não for, Vôlei. galera, se vocês estiverem assistindo, me perdoem. Mas eu acredito que foi esse mesmo, os E o campeões. vice foram esses aí, a Isso, associação. foi o time de João, né? Era? Amigos do Vôlei, o nome E saiu, eu me terceiro lembro. lugar foi o time de Malisson, que eu também não sei agora. House Sport, eu acredito. House, que foi isso, em foi homenagem House. à empresa. Esse Essa daí, aí, ó. isso. E o Aí- feminino? O feminino, as meninas que foram campeãs, foi O time de Flávia. Foi o time de Juliana e Flávia. Eu não lembro agora o nome. Porque, como eu digo, muitas pessoas, e como o nome é aleatório, porque, por exemplo, quando a gente vai jogar fora, aí tem time de Pesqueira, Santa Cruz. time de Garanhuns, aí a gente vai saber Pelo identificar. nome das cidades. Mas E aí, como são nossos amigos, a gente não... inclusive, quando nós estávamos fazendo as chamadas, vocês não chamavam pelo nome do time, era sempre pelo nome. Time de João! É isso, time de João vai enfrentar porque o time de... são nossos amigos, né? Justo. Mas... Tem uma pergunta aí sobre a escolinha. Estão perguntando, é a partir de qual idade inicia na escolinha e qual é o valor para treinar na sua escolinha? Como é o nome da pessoa, por favor? É Ivan Silva. Ivan, tudo bem? Prazer. Ivan, vê só, eu tenho, como eu acabei de falar, eu tenho turmas a partir de 8 anos. Nessa turma a partir de 8 anos, eu tenho uma criança que ela tem 7 anos. É uma menina incrível, maravilhosa ela. Ela até mandou um áudio que eu achei maravilhoso, porque eu sou muito exigente, sabe, nas minhas aulas. Às vezes eu cobro dos meus alunos um movimento de perna. Entende? E ela falou assim, o professor não briga não, e se ele briga é de brincadeira. Aí eu mandei para os mais velhos, assim, com um emojizinho de um cara com cara... Enfim, com um rosto mal. Mas só pra dizer, no caso eu tenho ela é uma menina maravilhosa. E é lógico que com esse pessoal de 8 anos até 12, eu não sou tão exigente. Eu sou mais exigente com o pessoal mais velho, entendeu? Aí, a partir de 8 anos, são 2 dias por semana, 1h30 a cada dia. No caso, são 3 horas por semana de vôlei, entendeu? Aí, se for no 8+, é na Dunas do Capibaribe, Arena Dunas do Capibaribe, custa R$100. Se for na quadra, é na Espaço Vivente. Na Espaço Vivente é nas terças e quintas, de 2 às 3h30. E custa também R$100. Já falou aqui do custo, né? Tem mais alguma coisa? Só foi respondido todas as perguntas. Isso? Beleza. Então, vamos lá, voltar lá. Eliakim, tem mais alguma competições que vocês têm em mente para fazer algumas marcadas dessa ou agora vocês vão se preparar para vocês competirem da seleção? Então, agora a gente vai arregaçar mangas para competir, né? Fizemos o roteiro, ainda vamos em busca de alguns patrocinadores que já nos ajudaram no ano passado e esperamos que esse ano continue nos ajudando para a gente fechar. Aí a gente diz, arrecadou X. Então, automaticamente já tem o tesoureiro do grupo também, que é Fran, que já faz toda a logística pra gente usar esse dinheiro todo durante o ano. Ficou me devendo a visita aqui, que também ele foi convidado também pra vir. E Fran também tá dando aula de vôlei. Também. Ele também tá com escolinha, agora que falou que eu lembrei. Ele Isso também tá eu sei com esse também. projeto, e ele que já é auxiliar de Getro lá na Academia do Vôlei. Tá cursando tá Faculdade cursando de Educação Física isso. também. E ele tá com um projeto lá no Jardins Capibaribe, Muito bom também. dando umas aulas lá. Então, tipo, qual é a próxima competição que vocês estão se preparando? Já tá se preparando, treinando? Qual é a competição que Tá na vocês vão? gaveta já. Então, isso quer falar? No caso, a gente vai ter a Liga do Interior. A Liga do Interior, se não me falha a memória, o organizador é Israel Caboclo. Acredito que alguns que participam do vôlei de Santa Cruz devem Israel saber. é muito Mas, conhecido. na verdade, a organização é de um conselho, que não é só de Israel. Na verdade,
Getro, Darlan, que é o técnico da cidade de Venturosa, Israel e Eduardo, que é o técnico da cidade de Pesqueira. Existe esse conselho que organiza tudo. Israel foi meio que o idealizador, mas o projeto na mão na massa não é só ele não que faz, não. Existe um conselho e ele é um das... Pronto, não vamos supor, ele é um dos que deu a ideia Isso, e os outros abraçaram e Isso, juntaram ele todo é mundo. ele é o ele é, vamos dizer que ele é o idealizador criador. central, que ele foi o criador e à medida que as pessoas foram ajudando ele, foi que ele foi fazer, porque por exemplo, cada etapa cada cidade organiza a sua etapa, entendeu? Ou seja, Israel só é o organizador geral quando a etapa é em Arco Verde, que é ele que faz. Quando a etapa é em Santa Cruz, já é o organizador. Na verdade, quando a etapa é em Serra Talhada, o pessoal de Serra Talhada que é o organizador, assim, né? Na verdade, o Israel ele teve a ideia de jogar os melhores times da região para se enfrentarem, trazendo cada um dos seus líderes a responsabilidade de organizar cada etapa da sua cidade. Na verdade, o que Israel teve a ideia foi o que já existia, que existia o Circuito Master, que até hoje existe. O que Israel fez foi trazer a ideia do Circuito Master, que é essa ideia de ter várias etapas em várias cidades durante o ano, que só existia no Master isso, e no final ter uma conta geral, para ter um campeão geral. O Master existia isso, Israel trouxe para o não Master, para a categoria normal. Mas foi basicamente isso. Já tem data para início dessa competição? Tem sim, como eu estava falando, né? Depois de tudo isso que ele aqui falou, Israel, ele falou da outra vez, quando ele estava lá, quando a gente encerrou as etapas, que, como ele falou, o feminino de Santa Cruz, ela foi campeã geral. E aí ele falou, se não me falhar a memória, eu entendi ele dizendo que tinha 300 atletas de vôlei. Não foi isso mesmo, Eliakim? Era uma coisa assim. Se eu não estou enganado, equipes, né? são 300 atletas. Então, assim, é um evento muito grandioso. Tu entende? A gente tá com data para começar agora no dia 3 a 5 de março. Vai ser na cidade de Venturosa. A primeira etapa. E a etapa aqui de Santa Cruz vai ser em outubro. Eu acho que é outubro. Se eu não me engano. Que é a última etapa, que a gente vai fazer o encerramento. A última não é em Arco Verde de novo. Não, esse ano a última vai ser nós. Nós vamos fazer o encerramento da Liga de Vôlei do Interior. Então, pessoal, fico aí o convite e a dica para vocês que estão de Mas casa. vai demorar muito ainda, o pessoal vai esquecer. Você convida a gente de novo. Não, mas eu já vou fazer, justamente, eu já vou fazer aqui o convite que eu ia fazer era um convite diferente. Já convido vocês a se inscrever no nosso canal para mais outras novidades do voleibol. Porque a gente fez acompanhamento do evento de vocês. Estamos preparando a matéria. Essas imagens que estão aqui, todas elas vão para um documentário no YouTube. Vai ficar no YouTube, no nosso canal. E quem tiver inscrito, automaticamente vai receber. E vocês vão ter a oportunidade de pegar o evento de vocês e mandar para Israel como foi o evento. Isso. Entendeu? Então, para as pessoas que estão acompanhando de casa, se inscrevam, compartilhem com as outras pessoas, incentivam a se inscrever também. E a gente, como tem o conhecimento, como eu conheço a galera do voleibol, e também a gente pode estar entrando em contato quando tiver jogo da seleção, dependendo de onde seja, a gente pode ir acompanhar, fazer uma transmissãozinha, filmar e trazer essas informações para o pessoal ficar Como eu te sabendo. falei, esse cronograma que existe, aí ele já tá disposto. Eu não vou lembrar agora de cabeça as datas, mas são Venturosa, Pesqueira, Arco Itaíba. Verde, Itaíba, Alagoinha. Tipo, vai ser 6 cidades diferentes que a gente vai explorar. Fora outras competições que nós participamos, né? Como a gente participa geralmente da Copa Favip em Campina Grande, a gente participa muitas Copas do Recife, como a gente foi ano passado e tivemos bons resultados lá. A gente roda muito, né? Não necessariamente nós não só vamos para essas 6. Porque a gente está com um projeto, a gente já começou esse projeto de divulgação dos esportes aqui em nossa região, dos esportes em geral, independente de qualquer coisa. E como é um movimento que está crescendo muito, o voleibol de Santa Cruz também, a gente vê aí com o evento que vocês fizeram, a gente quer estar acompanhando, quer estar trazendo outras novidades para as pessoas, que a gente está acompanhando os meninos do mountain bike, está acompanhando os meninos do jiu-jitsu, vocês viram as histórias do taekwondo, da menina também, os meninos
do jiu-jitsu, tanto da minha academia como da academia de fora. A gente tá indo para São Paulo, vamos montar o brasileiro. Provavelmente a gente vai acompanhar os meninos. Então, tipo, a gente quer trazer todas as informações esportivas da nossa região, independente de qualquer coisa. Dependendo do calendário. Pronto, a gente foi acompanhar um rapel. Então, tipo, tudo no nosso canal vai estar aberto. Porque se a gente for focar, por exemplo, eu sou do jiu-jitsu, mas eu gosto de vôlei. Eu ando de bicicleta. Eu vou fazer rapel. Então eu gosto dessa área e eu quero mostrar tudo que a gente tem de melhor. Porque Santa Cruz, ele é aqui, o Wilson, Santa Cruz existe aquele mito que só tem duas opções em Santa Cruz. Ou você trabalha ou você bebe cachaça. É ou não é? Sim, e a gente tem muitas atividades esportivas. Inclusive ontem a gente cobriu uma modalidade nova que está chegando aí, de futebol X1 valendo R$7.000. Um jogo entre dois caras valendo R$7.000. Então, tipo, já é uma opção pro cara sair do trabalho, tomar um banho e assistir. Então, e tudo isso a gente tá trazendo no nosso canal, essas opções para as pessoas acompanharem mais o que a gente tem de melhor na nossa cidade, que não é só trabalho, não é só um barzinho para tomar um, que também, às vezes, quem gosta é necessário, entendeu? Mas aí a gente tá trazendo isso aí, essas informações, e não poderia deixar o vôlei de fora. Tem uma pergunta aqui, quem é? É Alexandre. Alexandre botou aqui, parabéns, Ronaldo. Muito importante a divulgação do voleibol de Santa Cruz. É isso aí, amigo. Tamo junto, né? O Alexandre aí, galera, segundo colocado, bem lembrado aí, ó. Segundo colocado no torneio, viu? Então, já disseram que vão começar os treinos amanhã para buscar o primeiro lugar na próxima etapa. Isso aí. Mandar um abraço pra João Nascimento, que tá assistindo a gente aqui. É o João Nascimento. O João que foi um dos incentivadores pra eu jogar, né? Que eu nunca soube jogar vôlei, né? Mas eu sempre gostei de estar na quadra. Aí ele vinha pra São Domingo, a gente na quadra que tinha aqui. Ele aqui começou naquele tempo. Eu digo direto assim, João foi meu primeiro... Não, meu primeiro professor, na verdade, foi Tiago Apolinário. E João veio depois, já no tempo de escola. Porque primeiro eu fui da Dinâmica, depois eu fui de Santo Antônio. Mas João foi mais meu incentivador do que professor, porque João, ele acreditava mesmo que eu podia ser um jogador de vôlei. E eu me lembro que ele dizia assim, olha, Leaquim, a gente vai jogar em tal lugar. E eu era muito ruim, as pessoas não queriam nem que eu chegasse na quadra. Né? Eu me lembro que você chamava ele de tio João. Aí João chegava e dizia assim, olha, Leaquim, eu vou jogar lá em São Domingos. De 4 horas. Agora, quando for umas 4h15, tu chega lá e diz assim, opa, vocês estão jogando aqui, Eu me lembro da bizinha vermelha. Aí João dizia, mas não diga que eu te chamei não. Inclusive, muitas vezes eu digo aí, os meninos não acreditam. Eu e João já fomos campeão de dupla. Inclusive, quando a Eliakim começou, contra a Eliakim. Foi a Eliakim, ele jogava em Diego, ele jogava em Caruaru. Não era? Diego de Caruaru. Não, o Diego daqui mesmo. Na pele bronzeada, a gente jogou. Foi contra... Era um cara de Caruaru que tava jogando, que disse que ele era bem bom, ele tava vindo passando aqui e vocês jogaram. Foi a final, foi a gente, João e você. A gente tava até perdendo e viremos o jogo no final. Eu não lembro. Pronto, eu sei que a gente foi campeão. Eu só me lembro foi mais. Memória é boa. É como se diz assim, é como ele aqui diz, tá vendo como eu sou importante? Quando alguém ganha de mim, não se esquece. Mas isso faz, eu acho que uns 10 anos. Não faz? Foi no Eu início. não sei não joguei, participei dessa Fazem, competição não. fazem. Era um torneio beneficente. Sim. Que a gente fez. Lá era um bom e um ruim. Aí imagina que eram os ruins. Eu ia ali aqui, né? Lógico, né? E era João e os outros. E teve várias duplas. E aí a gente foi pra final e a gente acabou sendo campeão. E João. Aí, João, a dupla aí. Até que fim ganhei alguma coisa no vôlei. João, assim, eu sou muito grato a João e a Getro. Principalmente a Getro, mas eu preciso admitir que no começo eu fui também, cresci, não é, com o João. Eu costumo, porque assim, eu vim do futsal, né, comecei jogando futsal, só que quando eu cheguei no infantil, eu não conseguia bater de frente com o pessoal, que era tudo pessoal muito truncado, era uma caveira, ainda hoje eu sou, na verdade, muito magro, e no caso eu comecei a gostar, não é, ver as meninas bonitas jogando, e eu fui interessado nas meninas. Aí depois eu comecei a ir para o Ipiranga, porque eu descobri que tinha vôlei lá, e aí João, ele era professor do Santo Antônio, e de vez em quando ele deixava eu treinar com o pessoal, mesmo
fazer parte da escola. Hoje acho que ele já saiu, acho que não tem problema não, né, pra falar isso. Mas enfim, e depois ainda, nesse mesmo dia, lá no Ipiranga, eu ainda ficava à noite pra assistir o pessoal jogando, o pessoal do adulto, né, que antigamente era a seleção. E eu adorava, eu ficava lá sem problema nenhum. Chegava a altas horas em casa, tipo 10 horas no tempo, que já era muito tarde. E no caso assim, eu adorava ver. E João foi uma das pessoas que me incentivou e, enfim, tentou estimular o pessoal a permitir que eu jogasse com eles lá. E eu acho que, assim, eu sei que existe ainda muita rivalidade de João com algumas pessoas aí, mas eu acho que Santa Cruz do Caparibe deve muito, o voleibol deve muito a João. Sim. Porque muitos atletas que hoje jogam bem, passou pela mão de João. Sim, são gerações. João foi um dos maiores incentivadores para o voleibol de Santa Cruz se manter de pé, se manter na ativa o tempo todo. E eu quero parabenizar João aqui, não só por ser meu amigo, mas sim por essa iniciativa e nunca desistir, né? E até agora, né, como a gente diz aí, tá aí, ó, fez cirurgia no joelho para voltar a brincar com os meninos e mesmo assim decidindo os campeonatos. Mostra aí a vontade dele de estar sempre no esporte, né, velho? Sem dúvida. Sim, com certeza existe, eu acho que tudo na vida existe esse processo, né? E João foi um processo que João colheu frutos de outras pessoas que vieram antes dele. Perfeito. Sim. Né? Eu e o Wilson colhemos os frutos do que de João. E outras pessoas vão colher os frutos da minha geração e da de Wilson. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa São natural, ciclos, a vida né? é feita de É uma ciclos. coisa natural das coisas. E eu acho que o que fica são justamente os momentos, as vivências, o que a gente viveu. Porque tudo passa. Perfeito. Eu penso dessa forma. Por isso que as pessoas têm que aproveitar. Não, e realmente, aqui Anderson Gonçalo, não sei se vocês conhecem, Conheço Andinho, conheço demais. botou aqui, Japinha. parabéns pela organização desse projeto, Ronaldo. Obrigado, velho. Parabéns aos atletas aí que tá proporcionando pra gente isso. E a gente vai trazer muitas outras coisas também. Aí ele botou aqui também, mande um abraço para o Wilson e Eliakim. Mandou um abraço para vocês dois aí. Ó. Valeu, Andinho. Então, galera, foi muito massa. Infelizmente temos que encerrar por conta do horário. Já tá chegando aí um horário bem avançado. Vamos marcar para outras... Não foi tão ruim, tá vendo? O Wilson já tinha convidado isso outras vezes. Ele tava... Vocês estão vendo que é muito bom trocar. Falar do que a gente ama, do que a gente gosta de fazer. Não é difícil, é prazeroso, né? E eu acho que deve ter sido bom. Eu amei o papo com vocês, foi um prazer estar com vocês aqui. Fica o convite aberto para vocês em outras oportunidades voltar. Quando for para alguma competição, quiser vir falar, alguma competição, entra em contato com a gente e a gente vai se falando para a gente se organizar e deixando o voleibol cada vez mais ativo para as pessoas e também as pessoas de Santa Cruz cada vez mais interessada também, não só no vôlei, como em outras modalidades que tem aí, né? Wilson, deixa teus agradecimentos, manda uns abraços aí pro pessoal, porque senão aí depois... No caso, primeiramente eu preciso agradecer a você, não é? Por você estar cedendo aí o espaço. Eu não vou pra parte religiosa não, tá, galera? O meu agradecimento principal é a Getro, porque eu sou muito devedor dele. Lógico que João Batista também, pelo amor de Deus, João. Mas assim, eu sou muito devedor a Getro porque eu considero ele como um princípio moral ético, assim, sensacional. E ele acaba sendo minha referência que muitas vezes eu tenho até vergonha de fazer algumas coisas perto dele, sabe? Porque eu considero ele como uma pessoa sensacional, que ele me ensinou muito mesmo. Então agradecer a Getro, agradecer aos meninos que têm muita paciência comigo. Agradecer aos meus alunos e alunas, né, que me aguentam, porque não é fácil. Porque vocês ouvindo aqui, talvez vocês pensem que esse menino é muito gente boa. Mas eles que têm aula comigo, eles sabem o que é que eles passam na minha mão, não é para eles conseguirem a evolução deles. Então, agradecer a paciência de todos eles, pedir desculpa por alguma coisa que eu já falei, ou então alguma coisa que eu fiz que talvez tenha magoado eles, não é? E eu só queria deixar uma reflexão. Um grande filósofo, uma vez ele foi dar um conceito de felicidade. Esse rapaz, ele falou que felicidade é aquele momento que a gente gostaria que não terminasse. E não só jogando, mas também ensinando aquilo que eu gosto. Eu sinto isso, eu sinto vontade de que não acabasse. Eu queria que, enfim, continuasse por mais e mais tempo. Mas, infelizmente, as coisas elas são finitas, né? Então, a ideia é realmente a gente aproveitar esse momento, porque daqui a
alguns dias, alguns anos, ele vai acabar. Isso é verdade. Vai chegar um momento que até a gente quer, mas o corpo não obedece mais, né? Dessa Exatamente. forma. Mas é sempre assim. Eliakim, fica aí com teus agradecimentos. Faz um encerramento aí. Manda um alô aí pra galera que tá pedindo alô aí. A galera pede muito alô, mas primeiro eu quero agradecer a você pelo espaço, por ter ido lá no nosso evento, fazer as filmagens, que a gente agradece muito por essa visibilidade que você nos deu. Quero agradecer também a todos os atletas amadores que passaram o dia todo de domingo lá, jogando, contribuindo com o nosso time para que a gente possa representar o nome da nossa cidade da melhor maneira possível. Agradecer também a cada atleta da seleção, tanto A como B, que em todo momento nos ajudou a construir esse evento, porque não é fácil estar na organização e tudo mais. Então, em nome de Getro, em nome da seleção, eu quero agradecer a todas essas pessoas e espero os próximos convites para estar aqui com vocês nesse ar-condicionado chique. Eu ia esquecendo, galera, também agradecer a todas as pessoas que apoiam, né, o nosso esporte. Eu não vou citar vários nomes, porque no caso não sou eu que estou muito à frente, não é, do vôlei Santa Cruz, então eu não sei muito. Mas eu não tenho dúvida de que a Rota do Mar Clube, a Prefeitura... a Academia Republic, Isso, que vem nos ajudando. São empresas que sempre ajudam a gente. A House Sport, que está chegando agora, mas sempre esteve lá apoiando a gente. Então, nosso obrigado a todos vocês. A Secretaria de Esporte de Santa Cruz, a na Câmara pessoa de de Gabriel, Vereadores. que sempre nos ajudou. E, graças a Deus, assim, no vôlei, sempre a gente teve essa ajuda, assim, da Prefeitura. Quando não é com carro, é com combustível. Quando não é com combustível, é com alguma coisa. Mas a gente percebe que... E não é só não. A né? gestão tá Não sempre... é só um não que a gente recebe, A não. gestão também, quando pode, está sempre Isso, ajudando vocês. Então, galera, também fica aqui o agradecimento da gente, em nome do Mais Atleta, por tudo. E dizer que é um prazer para a gente estar representando o esporte da nossa região, uma área tão valorizada, que é os atletas, que a gente tem que valorizar bastante. Não da forma que a gente queria, porque a gente sabe que, como o Wilson, como outros atletas aí, Eliakim, outros que têm um potencial enorme, poderia estar em outros patamares de jogos e se disponibiliza a estar ensinando, ajudando outras pessoas. Então, a gente que tem que agradecer a vocês por se disponibilizar cada dia, se acordar todos os dias, com a vontade de ensinar e de melhorar pessoas. Isso não tem preço. Principalmente a área educadora, principalmente educador físico, que é uma área que a gente sabe que é um pouco complicada, porque a gente às vezes pega pessoas, crianças e tal. Então, mas aí se trabalha com a cabeça boa, se trabalha bem. Quero parabenizar você, parabenizar ele aqui pela seleção. E fica o agradecimento da gente por vocês estar aqui. E o convite é aberto para outras oportunidades que quiserem vir, sempre fiquem à vontade. E dizendo ao pessoal que está de casa até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, hein, galera? Se inscrevem aí no canal para ficar sabendo de tudo. E a gente está preparando a matéria, que assim que a matéria estiver pronta, vocês vão ficar ligadinho e olhando. Olha, tem cada lance massa aqui, ó. Todo dia eu recebo 3, 4 mensagens. Ronaldo, cadê aquele jogo? Cadê aquele lance meu? Então vai estar saindo aí. Eu acho que provavelmente a produção ali está trabalhando. Eu acho que amanhã provavelmente já sai. Valeu, galera. Um abraço e obrigado a todos e até mais. Valeu, galera.